Olá, querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte da Alvorada, a rádio da família. Eu sou o Padre Junior Padilha e este é o nosso podcast Amigo de Deus. Quero acolher você com muito carinho, você que nos acompanha pela Rádio Alvorada, você que nos acompanha também pelo YouTube da nossa rádio. Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. É uma alegria estar com você. Eu sou um sacerdote aqui da nossa arquidiocese, da Arquidiocese de Londrina, e eu sou o diretor espiritual da Rádio Alvorada. E esse podcast, esse programa Amigo de Deus, é um programa de direção espiritual. No nosso primeiro programa, no nosso primeiro podcast, o nosso podcast de estreia, o tema foi direção espiritual. E lá nós vimos o que é direção espiritual, as características básicas de um diretor espiritual, as características de quem se dirige espiritualmente e por que a direção espiritual é tão necessária e importante na vida de todos nós. Se por acaso você não acompanhou esse programa, não acompanhou esse podcast, você pode ir no canal do YouTube da Rádio Alvorada e lá ele está gravado e você pode então acompanhar a reflexão e enriquecer-se espiritualmente e verificar quão importante e necessária é a vida espiritual, a direção espiritual na vida de todas as pessoas que querem ser santas. É essa a questão mais importante de todas. Porque o nosso podcast, Amigo de Deus, tem a intenção de tornar todos nós, você e eu, amigos de Deus. E nós sabemos que essa é uma expressão que nós conhecemos com outro nome, santidade. Santidade nada mais é do que sermos amigos de Deus. Só que, para sermos amigos de Deus, assim como na amizade cotidiana, na amizade normal, nós precisamos frequentar a pessoa, precisamos ter convivência com a pessoa. Então, como é que eu me torno amigo de alguém? Não é de um dia para o outro. Não me torno amigo de alguém na primeira vez que eu encontro a pessoa. Isso é um processo, exige uma convivência, requer uma constância, é um processo. E a direção espiritual, bem feita, é para nos ajudar a sermos amigos de Deus. E hoje, o nosso podcast tem um tema impressionante, que faz parte da direção espiritual. Claro que é um tema que seria muito adequado que fosse tratado no início de um ano ou no final de um ano, porque é um tema que se trata do plano de vida espiritual. Nós falaremos hoje sobre o plano de vida espiritual e como que o plano de vida espiritual ele ganha corpo, consistência e estrutura a nossa vida espiritual e nos ajuda na santidade. Esse é o nosso tema. Nos acompanhe, fique conosco e agora vamos pedir a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine, nos encaminhe os nossos corações neste nosso programa. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom nós iniciarmos todas as coisas que nós fazemos, iniciarmos com uma oração. E é interessante que, como aqui o seu diretor espiritual na Rádio Alvorada, então já vou te ajudando a pensar algumas questões na sua vida. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando em encontros que nós participamos, em reuniões, etc. As pessoas dizem assim: vamos nos colocar na presença de Deus. Ah, mas aí eu te pergunto, você estava onde antes? Nós estamos sempre na presença de Deus. O que pode acontecer é que nós não estamos conscientes dessa presença. Mas Deus, ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Inclusive, Deus está no centro das nossas almas. Exatamente, Deus está no centro da sua alma. Nós vemos isso, São Paulo dizendo isso em 1 Coríntios 3,16. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito mora em vós? Nós estamos sempre na presença de Deus, então. Algumas vezes nós não estamos conscientes. Quando nós, então, fazemos o sinal da cruz, fazemos uma oração para iniciar alguma atividade, nós estamos tomando consciência dessa presença. E agora nós
Já estamos conscientes de que estamos na presença de Deus. Isso é muito importante, porque o nosso desafio na vida espiritual é estarmos sempre conscientes da presença de Deus. Eu gostaria de ler com você aqui um texto bíblico que vai nortear as nossas reflexões hoje, mas não apenas as reflexões de hoje. Esse tem que ser um texto bíblico que norteia a nossa vida, porque é um texto bíblico importantíssimo. Está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, então podemos ler juntos. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um texto muito conhecido de nós. E podemos fazer a nossa oração, inclusive, a partir desse texto bíblico. É importante também nós aprendermos a rezar com a Bíblia. E veja, aqui Jesus nos coloca diante de duas situações. Um homem sensato e um homem insensato. Ou poderíamos também, entender, uma mulher sensata e uma mulher insensata. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Só que antes dele falar de alguém que constrói a sua casa com fundamentos firmes sobre a rocha, ou de alguém que constrói a sua casa sem fundamentos, antes ele diz: a pessoa que ouve a minha palavra é como um homem sensato. E para nós é o que fica. A primeira coisa que precisa ficar é isso. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e deixam-se penetrar por ela fica impressa no coração, ela fica gravada profundamente. Então as palavras de Jesus, a palavra de Deus, é que no fundo cria em nós, constitui no nosso interior, nas nossas almas, um fundamento. E é sobre este fundamento que nós vamos construir a nossa casa. O fundamento é sobre a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus não é simplesmente a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Como nós vemos lá no prólogo de São João, do Evangelho de São João, o Verbo de Deus se encarnou. A palavra de Deus se encarnou. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Se trata então de deixarmos com que Jesus Cristo penetre as nossas vidas, penetre as nossas almas. E nele, ele que é a pedra que os pedreiros rejeitaram e que tornou-se a pedra mais importante, a pedra fundamental, é sobre ele que nós vamos colocar a nossa casa, construir a nossa casa, a casa da nossa vida. Ele é a rocha onde nós vamos construir a nossa vida espiritual. E nós falaremos sobre plano de vida espiritual hoje. Trata-se de compreendermos o meio pelo qual nós vamos construir a nossa casa. Diante de um evangelho como esse, então, resta-nos pedir a Jesus, pedir a Deus, que nós sejamos sensatos, que você e eu sejamos pessoas sensatas, prudentes, que deixam-se tocar pela palavra de Deus, por Jesus e pela vontade de Deus. E assim construamos a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa vida sobre Ele, sobre o fundamento que é Cristo. E esse é o nosso desejo e que assim seja. Irmãos e irmãs, então nosso tema de hoje é o plano de vida espiritual. Talvez algumas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre plano de vida espiritual? Alguém já te falou sobre isso? Você talvez já ouviu falar sobre plano de vida, plano pessoal de vida, plano de vida espiritual, mas não sabe exatamente o que é.
Ou talvez você nunca ouviu falar o que é isso. Padre Juniar, o que é um plano de vida espiritual? Eu já ouvi falar em plano de saúde, em plano gestor, esse tipo de coisa. Agora, plano de vida espiritual? Eu nunca ouvi falar nisso daí. Do que se trata isso? Pois é, então fique conosco que você vai descobrir o que é um plano de vida espiritual e mais, você vai aprender como construir, como elaborar o seu plano de vida espiritual. Porque, na verdade, isso que é o mais importante. Não basta saber o que são as coisas na vida espiritual. Porque a vida espiritual é uma vida. Ou seja, é uma experiência. É concreta. Não se trata de coisas teóricas. Então, quando nós vamos falar com o diretor espiritual, nós não simplesmente vamos falar sobre coisas teóricas. Então, algumas pessoas, inclusive, acham que fazer direção espiritual é colocar dúvidas da doutrina da igreja para o diretor espiritual para que ele responda. Isso sim, isso, direção espiritual, isso faz parte da direção espiritual. Mas a direção espiritual não se resume a responder dúvidas sobre a doutrina da igreja. A direção espiritual tem como objetivo, vimos isso no nosso encontro passado, quer ajudar a pessoa a corresponder àquilo que Deus lhe pede. Então isso tem muita concretude, isso é prático. Esse nosso programa, esse nosso podcast, quer ser um podcast muito prático, que te ofereça elementos, conselhos, direcionamentos práticos para a sua vida, para que a sua vida espiritual se desenvolva, para que você de verdade, de fato, se torne um amigo e uma amiga de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui na Rádio Alvorada. Esse é um tempo que nós te oferecemos para que você cresça espiritualmente, cresça na fé, cresça na vida espiritual e aprenda tudo aquilo que você puder para que você efetivamente seja santo, deixe-se santificar por Deus. Na verdade, esse é o principal objetivo. Então veja só, e aqui isso é importante nós termos logo de início, esse é o ponto de partida. É sabermos qual é o nosso objetivo. Saber qual que é o objetivo é muito importante. Onde queremos chegar? Para onde eu quero ir? Então eu digo para você, por exemplo, você que me ouve, você que nos acompanha na Rádio Alvorada, você que nos está acompanhando pelo YouTube, eu digo para você, vamos para a Tanzânia, Eu vou ser bem sincero para você, eu nem sei exatamente se a Tanzânia existe, tá certo? Esse foi um nome que me veio na cabeça agora. Pode ser que exista. Primeira coisa a saber é, existe um lugar chamado Tanzânia, para o qual eu estou te convidando para que a gente faça uma viagem. Então, se esse lugar não existir, como é que nós vamos para um lugar que não existe? Não tem como. Então, para fazermos uma viagem, empreendemos uma viagem, primeiro precisa ter um lugar para irmos. Então, vou para onde? É o destino, é o nosso objetivo, é a meta. A meta é ir para a Tanzânia. Tá bom. A Tanzânia existe? Uma vez que nós descobrimos se a Tanzânia existe ou não, então nós vamos fazer a nossa viagem. Mas primeiro precisa estar claro o destino e o nosso objetivo, a meta, o fim. E isso é importante, porque qual que é o nosso objetivo? O fim, o destino da nossa vida espiritual. Melhor ainda, da nossa vida sobre a terra. Sermos santos. O Concílio Vaticano II deixou isso muito claro. Se havia alguma dúvida, as pessoas, a nós, aos católicos, aos cristãos, se havia alguma dúvida sobre a nossa vocação última e definitiva, como diz esse documento maravilhoso do Concílio chamado Gaudium et Spes, no número 19, se existia alguma dúvida, o Concílio respondeu: nós temos uma vocação definitiva, uma vocação última e altíssima, diz a Gaudium et Spes 19, para a união com Deus, para a intimidade com Deus, a santidade. Isso é santidade. Aqui está o nosso fim. Está me acompanhando? Esse é o nosso fim. Nós precisamos de uma vez por todas entendermos, reconhecermos que nós fomos criados por Deus, nós estamos neste mundo para sermos santos. Essa é uma palavra, é uma realidade, é algo que está sendo esquecido. E eu não consigo entender como. Por quê? Nós vivemos na igreja do pós-concílio Vaticano II. A nossa igreja, como ela está
constituída e orientada é a partir do Concílio Vaticano II. E essa é a grande mensagem do Concílio Vaticano II. Nós fomos criados por Deus para sermos santos. E é maravilhoso quando nós vemos os santos dizendo que há uma única tristeza na vida de um ser humano: não ser santo. Há uma única tristeza, então, na sua vida. E olha que a nossa vida é cheia de momentos de tristeza, mas a maior tristeza é de não sermos santos. Eu vou repetir isso com certa frequência. A nossa vocação à santidade e o fato de que, se nós não formos santos, teremos uma vida sem sentido. Eu vou repetir isso com frequência, porque, como diria minha mãe, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós precisamos que isso seja repetido para que isso fique impresso no nosso coração. É algo que foi dito com muita contundência no Concílio Vaticano II, mas é algo que está sendo esquecido. Se vamos falar sobre plano de vida, um plano, o que é um plano? Um plano é um projeto, um roteiro, uma estratégia, é um caminho, ou seja, então é um meio. Aí, por isso que estamos falando sobre o nosso objetivo, sobre a nossa meta, sobre o nosso destino. Se eu não sei onde eu quero chegar, então, por que serviria um meio para chegar aonde eu não sei? Para que eu criaria um roteiro, um caminho, se eu não sei aonde eu quero ir? Né? Então, e há muitas pessoas assim, né? Que nós perguntaríamos para ela: fulano, o que você quer da vida, né? O que você quer da sua vida? E a pessoa, ela fica ali um pouquinho cabisbaixa, né? Tal, pensativa, porque na verdade ela não sabe. Ela não sabe o que ela quer da vida. E é tão triste, não é verdade? É tão triste quando nós encontramos pessoas que não sabem o que querem da vida. Na linguagem do Viktor Frankl, esse psiquiatra austríaco que desenvolveu a logoterapia, a terapia através do sentido da vida, ele dizia: na verdade não é que nós queremos algo da vida, a vida é que quer algo de nós. Então a vida é que nos interroga. Isso é muito interessante, porque viver uma vida sem sentido, sem saber para onde ir, né, sem saber para onde estamos indo, é não perceber que a vida nos está propondo algo, nos está fazendo uma pergunta. Mas é tão triste quando nós encontramos alguém que simplesmente sobrevive. A pessoa não vive, ela sobrevive. Tem muita diferença nisso. Viver e sobreviver tem muita diferença. Parte da nossa alegria, a nossa felicidade, no fundo, vem de sabermos o porquê nós estamos nesse mundo. Você já se perguntou por que você está no mundo? Então eu te pergunto: por que você está no mundo? Por que você veio a esse mundo? Por que Deus te trouxe a esse mundo? Nós precisamos ter bem claros isso. Por que nós estamos aqui? Essa é a nossa finalidade. Aí nós vamos elaborar, compreender o nosso objetivo de vida, o nosso destino. Esse ponto final precisa estar muito claro. E eu já estou te dizendo qual é. A santidade é a amizade com Deus. É ser amigo de Deus. O teu objetivo, o teu fim último na vida, o sentido da tua vida é ser amigo de Deus. É ser amiga de Deus. E o meu também. E nós temos que nos alegrar muito com isso. Porque, puxa vida, né? Termos tal intimidade com Deus, que podemos chamá-lo de amigo. E mais, ouvirmos dele falando de nós: Padre Juniar é meu amigo. Imagina só que coisa maravilhosa. Jesus dizendo isso para mim, um pobre sacerdote, dizendo para mim: não, Juniar é meu amigo, Padre Juniar é meu amigo, né? O meu chapa. Ou dizendo para você: fulano é meu amigo, é minha amiga. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso objetivo. E isso precisa ficar muito claro, porque ter um plano de vida, elaborar um plano de vida, é criar meios para que nós cheguemos à santidade. E o Everton está me dizendo aqui que a Tanzânia de verdade existe e é um país, né? É um país aí que está aqui no Ocidente. Então, a Tanzânia existe. Então, se eu te chamar para ir na África Ocidental, ele está dizendo ali para mim. Então, se eu te chamar para ir para a Tanzânia, então existe a Tanzânia. Então, nós podemos fazer. Agora, o que nós vamos fazer então? Se o nosso objetivo fosse viajar para a Tanzânia. Então, eu aqui como padre, diretor espiritual da Rádio Alvorada, eu vou te propor uma peregrinação
a Tanzânia. Eu acredito que seria mais uma espécie de uma missão, né, a esse país. Como é da África Ocidental, então seria mais uma missão. Primeira coisa que nós deveríamos fazer é descobrir a localização exata desse país. E agora então nós vamos traçar um roteiro para chegar até lá. Dá para ir de carro, de ônibus, numa excursão, como nós vamos para Aparecida lá, ou nós vamos de avião, de navio, o que nós vamos? Então, se eu já tenho bem claro o meu destino, o meu objetivo, então agora eu vou traçar um roteiro, né? Então, as pessoas, por exemplo, que fazem peregrinação a Aparecida, a Lourdes, a Fátima, então, veja, já tem um destino claro. Então, eles traçam um roteiro. Então, quero traçar o meu roteiro. Como é que nós vamos... São tantos dias de viagem. Então, tem que um ônibus, um avião, um navio, metrô e não sei mais o que. Aí tem que ter um guia. Alguém que já esteve lá, que conhece o caminho, etc. Tá vendo que coisa interessante? O diretor espiritual é esse guia que vai te ajudar a chegar lá no seu objetivo, no fim, né? E aqui vale uma coisa interessante chamar a atenção, que é o seguinte. O objetivo de todo mundo, o fim último de todas as pessoas, o motivo de nós existirmos de todo mundo é sermos santos. Só que aqui tem uma coisa maravilhosa de Deus. Como disse o Papa Bento XVI, há tantos caminhos quantas são as pessoas. Isso significa que o Espírito Santo, que de fato é quem nos santifica, ele é infinitamente criativo. Ninguém vai ter o caminho igual ao do outro. Ninguém vai ser santo como o outro. Então, Deus me chama a ser santo de um modo, chama você a ser santo de outro. Então, muitas pessoas têm uma tentação de querer copiar os outros, né? Então, eu vou fazer exatamente como aquela pessoa lá, e aí então eu vou ser santo. Não. Você pode se inspirar naquilo que a pessoa fez, no modo como ela viveu. E, na verdade, os santos são canonizados pela igreja por quê? Porque a igreja quer mostrar para nós, assim, olha, o modo como essa pessoa viveu, né, as práticas espirituais, essa é uma linguagem própria de um plano de vida, tá bom? Já vai se acostumando. As práticas espirituais, os exercícios espirituais que aquela pessoa teve, ajudaram a ser santa, a corresponder à graça de Deus, a se aproximar de Deus. Então você pode, quando a igreja canoniza alguém, ela quer dizer isso, né? Você pode se inspirar nessas práticas dessa pessoa, para que você seja santa também, santo também. É claro que há práticas espirituais, há exercícios de piedade, há virtudes, orações, que são para todas as pessoas. Nós vamos verificar isso daqui a pouco, são bastante gerais. Mas eu já gostaria de dizer uma coisa logo agora no início desse programa que às vezes causa um certo equívoco nas pessoas. E uma vez eu, conversando com alguém, falávamos sobre essas questões da vida espiritual, e eu falava sobre o plano de vida, etc. E a pessoa, eu acredito que ela não tenha entendido bem o que era um plano de vida e nem o que era santidade. E ela disse pra mim assim: nossa, dá a impressão que isso daí é como se fosse um roteiro de um filme que você tem que simplesmente desempenhar e você vai se santificar. Então a pessoa parece que ela entendia o plano de vida como uma camisa de força. Nós vamos compreender depois que não se trata disso, tá bom? Por isso que eu já quis deixar bem claro agora pra você que existem tantos caminhos, como disse o Papa Bento XVI, quantas são as pessoas. Deus nos santifica de maneira única, tá? Deus nos santifica de maneira única. E o diretor espiritual, ele respeita a individualidade de cada pessoa, porque Deus faz um caminho com você, faz um caminho comigo. E isso é exclusivo, isso é pessoal. O diretor espiritual, ele respeita também, é claro, a liberdade da pessoa, e ele respeita o Espírito Santo. O diretor espiritual é alguém que auxilia o Espírito Santo, porque quem santifica a pessoa é o Espírito Santo. Muito bem. Então já vimos que o plano de vida então é um meio para sermos santos. Nós fomos chamados e somos chamados por Deus à santidade.
A pergunta é: como nós nos santificamos? Como Deus pode nos santificar? E como que nós podemos contribuir e ajudar a Deus nesse caminho? Aqui é que entra o plano de vida espiritual. O plano de vida espiritual vem responder essa pergunta: como? Você já se perguntou como que você pode se santificar? Eu já me perguntei, muitas vezes, inclusive. E me perguntei quando eu era bem jovem. E graças a Deus eu encontrei pessoas e meios que me ajudaram a descobrir isso. Sobretudo no início da minha vida espiritual, eu vivia procurando as regras dos santos. Então, por exemplo, o Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreve alguns livros e no finalzinho do livro ele coloca lá uma regra de vida. É muito interessante porque aquilo, quando nós não estamos acostumados a tratarmos com Deus, aquilo pode nos ajudar a ser um norte. Perceberam o que foi que eu disse agora? Aquilo pode nos ajudar como um norte. Para quê? Para nos encontrarmos com Deus, para vivermos com Deus. A Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim: o mais importante não é fazer oração. Presta bem atenção, tá? Ela não está dizendo que o mais importante, que não é importante rezar. Ela está dizendo que o mais importante não é fazer oração. E olha que ela é uma mestra de vida espiritual, uma mestra de oração. Então preste bem atenção naquilo que ela nos ensina. Ela diz: o mais importante não é fazer oração. O mais importante é sermos orantes. E aqui é que está a importância do plano de vida espiritual. Isso se conecta com uma das primeiras coisas que eu disse para você hoje. Lembra-se? Quando eu falava no início do nosso podcast, no início do nosso programa, sobre a presença de Deus, como às vezes nós estamos distraídos e não estamos conscientes da presença de Deus. É isso que a Santa Teresa está dizendo. O mais importante é estarmos na presença de Deus sempre. Por isso quer dizer ser orantes. E o objetivo de um plano de vida é esse. E com isso eu estou tentando te convencer, espero que eu consiga. Se eu não conseguir, o Espírito Santo vai conseguir, porque eu tenho rezado por você e o Espírito Santo, ele é, óbvio, muito mais forte do que eu, então ele vai te convencer. Se eu não conseguir te convencer pelos meus argumentos, ele vai te convencer pela sua ação e pela graça, de que precisamos ter ações, práticas, exercícios, momentos que nos ajudem a ter presença de Deus. Esse é o plano de vida. Consegue perceber que isso é muito concreto? O plano de vida espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando pela rádio, você que assiste pelo YouTube, o plano de vida, ele trata-se de ações concretas. Então, você que nos acompanha pelo YouTube, eu gostaria que você fizesse uma coisa. Se você já ouviu falar no plano de vida, escreve aí que você já ouviu falar. Se você já fez um plano de vida espiritual, sozinho ou com seu diretor espiritual, escreve pra gente também. Se você tentou fazer e teve dificuldades, escreve também. Porque de repente a sua dificuldade pode nos ajudar a ter um programa, um podcast especificamente sobre isso, para te ajudar a elaborar o teu plano de vida. Aqui eu vou falar de questões bastante gerais. Mas é claro que depois, cada pessoa, acabamos de falar, a santidade é única. Deus santifica cada pessoa. E o plano de vida é um meio para que a pessoa se santifique. Se é um meio, então depois você vai ter que adequar isso à sua vida, à sua rotina. Como que faz isso? O ideal é que você tenha um diretor espiritual que te ajude. Eu posso te ajudar aqui, mas se você pedir a minha ajuda. Se você não pedir a minha ajuda, eu não posso te ajudar. Então coloca a tua pergunta, liga na rádio, manda mensagem no nosso Instagram, que eu posso te ajudar a elaborar o seu plano de vida, tá certo? E nesse ponto aqui, nesse momento do nosso programa, eu me lembro de uma circunstância bastante interessante, que eu convivia com, tinha um amigo, e em algum momento, eu não sei por que exatamente que eu me lembro dessa situação, mas isso ficou marcado em mim. E nós conversávamos um dia, e ele manifestou o desejo de começar a rezar a liturgia das horas. A liturgia das horas, para quem não sabe, é a oração dos salmos, basicamente, que os padres, os religiosos e as religiosas fazem, né? Claro, os leigos também podem fazer, né?
esse meu amigo em questão, ele era um leigo, né? Ainda é um leigo, né, também. Ele é leigo, né? Ele disse, quero rezar a liturgia das horas. Nós estávamos mais ou menos, era em setembro, isso. Isso deve fazer uns, 13 anos. E eu me lembro disso ainda, né? Ele disse, quero rezar a liturgia das horas. Só que ele falou assim, só que eu vou começar em janeiro. E eu até hoje não entendi por que em janeiro. Ele falou, porque daí em janeiro vai ter começando o ano e não sei o que e tal. E eu falei assim, poxa, mas se o cara quer começar uma prática espiritual, na verdade ele estava querendo colocar algo no plano de vida espiritual dele. Consegue entender isso? Já eu vou dar mais alguns aspectos do plano de vida e você vai perceber como é que isso pode também estar no plano de vida espiritual de alguém. A liturgia das horas. A oração da liturgia das horas. Mas eu pensei assim, poxa, se ele quer rezar a liturgia das horas, começar a rezar a liturgia das horas, por que começar no primeiro mês do ano civil, ao invés de começar no primeiro mês do ano litúrgico, que é o primeiro domingo do tempo do Advento? Então, se ele queria acompanhar assim, o início, que escolhesse o primeiro domingo do Advento, ao invés de escolher o primeiro mês do ano, sei lá. Então veja como às vezes o diretor espiritual ele é necessário para que a pessoa compreenda como que ela pode elaborar o seu plano de vida. Só que, veja, ainda assim, se eu fosse aconselhá-lo, eu não diria que não falaria para ele começar no primeiro domingo do Advento, não. Eu falaria para ele começar a liturgia das horas, sabe quando? Naquele mesmo dia em que ele teve a intenção de rezar a liturgia das horas. Porque, gente, nós não podemos esperar para termos um relacionamento com Deus. Se Deus está nos inspirando, e eu tenho certeza que Deus está inspirando você muitas coisas neste tempo, neste momento, neste dia. Veja, estamos no tempo pascal, estamos na alegria da ressurreição de Cristo. Quantas graças da alegria da vida com Deus, da alegria de vencer o pecado, da alegria que nós experimentamos de Jesus ter vencido a morte, e nós temos esperança de que nós também morreremos sim, mas ressuscitaremos lá no último dia e viveremos a alegria perfeita e plena no céu. São graças que nós recebemos hoje. Deus age na sua vida hoje. Deus age na minha vida hoje. Então, quando é que você tem que começar as suas práticas espirituais? Hoje. Quando é que você tem que começar os meios necessários, suficientes, adequados para crescer na intimidade com Deus? Hoje. E eu diria mais, agora, nesse momento. Nós não podemos esperar. O que nós temos, como dizia a Santa Teresinha do Menino Jesus, nós só temos hoje para amar. Às vezes nós não começamos, nós postergamos. Em nome de quê? Estamos esperando o quê? Como dizia o São José Maria Escrivá, eu gostaria que essa frase dele ficasse gravada no teu coração. Então, sabe aquela agenda, aquele caderninho que eu pedi para você no outro programa? Eu gostaria que você tivesse sempre nesse nosso podcast, nesse nosso programa, um caderninho, um bloco de notas, uma agenda, que você fosse anotando essas coisas que nós vamos falando, porque nós precisamos lembrar, são coisas importantes, isso aqui é importante. E veja a frase do São José Maria. Isso precisa ficar escrito na sua agenda, no seu bloco de notas, na sua testa, para você ajudar as outras pessoas a se lembrarem, mas principalmente no teu coração. Ele disse assim: começar é de todos, perseverar é de santos. Veja só, às vezes nós começamos muitas coisas, mas não terminamos o que começamos, não chegamos até o final. E outras pessoas, como é isso que eu estou dizendo aqui agora, fazendo essa reflexão com você, outras pessoas postergam o início, demoram para começar. Então temos que começar o nosso relacionamento com Deus quando? Hoje, agora, neste momento. Nós estamos falando sobre coisas de Deus. Estou conversando aqui com você como o teu amigo mais velho, como o teu irmão mais velho, como um sacerdote da Igreja Católica que quer te ajudar a crescer em intimidade com Deus, crescer em intimidade com Jesus, a ser santo. E eu te digo, comece isso não amanhã, mas agora, neste momento em que você ouve isto. Nós só temos hoje para amar a Deus e as pessoas que Ele nos coloca no caminho. Quantas vezes nós nos arrependemos de não ter começado algo, de não ter feito algo?
e o tempo passou e já não é mais possível realizar aquilo. Quantas pessoas, por exemplo, se lamentam porque gostariam de ter dito algo para alguém, ter dito, por exemplo, a alguém que amava a pessoa, mas não disse, por algum motivo não disse, e a pessoa veio a falecer, e depois não tinha mais tempo. Então, por que nós esperarmos não ter mais tempo para iniciarmos nosso relacionamento com Deus? Vamos iniciá-lo agora, já. Como dizia Santa Teresa, quem não começou esse relacionamento com Deus, ao trato com Deus, à oração, o que você está esperando? Não se prive de tanto bem. Muito bem. Então, nós vimos que nosso objetivo no mundo, nosso objetivo na vida é sermos santos, é nos unirmos a Deus, nos parecermos com Cristo. E para isso requerem meios. Precisamos de meios. Eu dei o exemplo, que nós vamos lá para a Tanzânia. E o Everton me ajudou aqui, dizendo que a Tanzânia existe e fica na África Ocidental. Muito bem. Então, para chegar a um lugar que nós queremos, a Tanzânia, por exemplo, precisamos então traçar um roteiro, fazer um trajeto. Então, precisamos de um meio. Nós estamos aqui no Brasil, nós especificamente estamos aqui em Londrina, e nós queremos ir, por exemplo, à Tanzânia, fazer alguma coisa lá, fazer uma missão, por exemplo, sei lá, lembrar as pessoas que estão lá na África que elas têm alma. E veja só que coisa interessante, eu tenho pensado muito isso ultimamente, não sei se você já pensou isso. Algumas pessoas que vivem como se não tivessem alma. Então a pessoa, ela come, ela bebe, ela dorme, ela trabalha, ela vai à academia, ela toma, suplementos, esse tipo de coisa, faz um monte de coisa. Só que somente coisas pro seu corpo, basicamente. E ela vive esquecendo que ela tem alma. Espero que você não seja uma dessas pessoas que vive como se não tivesse alma, tá certo? Porque todos nós temos alma. E a nossa alma tem necessidades, assim como o nosso corpo tem necessidades, a nossa alma também tem necessidades. E a principal necessidade da nossa alma é da vida com Deus. Da vida com Deus, tá certo? Então, se por exemplo, o nosso corpo tem necessidade de comida, de alimento, a nossa alma também tem necessidade de comida e de alimento. A graça de Deus, a Eucaristia. Se nós temos necessidade, por exemplo, de beber, de água, a nossa alma também tem necessidade de sermos abastecidos pela água do Espírito Santo. Se nosso corpo, por exemplo, tem necessidade de exercícios físicos, uma caminhada, um esporte, uma academia, etc., a nossa alma também tem necessidade de exercícios, Então, mortificações, penitências, momentos de oração, são exercícios para a alma que nós vamos tendo, Veja, se o nosso corpo tem necessidade, por exemplo, de tomar banho, nós precisamos tomar banho, Apesar de ter gente que não gosta, E a gente não vai gostar de conviver com essa pessoa, Porque você tá com alguém, junto com alguém que não toma banho, é desagradável, Enfim, mas nós precisamos lavar o corpo, Começa a cheirar mal. Então, nossa alma também tem necessidade de ser purificada, de ser lavada pelo sacramento da confissão. E olha só, tem pessoas que estão há quanto tempo aí, se nós pudéssemos, como Santa Catarina de Sena, sentir o cheiro da alma da pessoa, ela podia fazer isso, Se pudéssemos sentir o cheiro da alma da pessoa, nós não íamos conseguir ficar perto, porque ela está podre. Então precisamos lavar a alma. Não podemos viver como pessoas que não têm alma. Nós temos alma e precisamos viver como pessoas que têm alma. E olha que coisa interessante. Eu te dei exemplos agora, fazendo a comparação das necessidades corporais com as necessidades espirituais, de coisas que vão num plano de vida. Viu que coisa interessante? Então, um plano de vida não é uma camisa de força, como aquele meu colega pensava lá naquela ocasião em que conversou comigo. Pelo contrário, um plano de vida, ele vem de encontro às nossas necessidades mais básicas da nossa vida espiritual, da nossa alma. Necessidades que o próprio Deus colocou em nós. Se Deus nos chamou a sermos santos, quer dizer que isso é possível. E então, se é possível, quer dizer que há meios para que isso seja possível. Veja que coisa interessante. Outro dia eu vi esse exemplo que foi dado por um padre que era engenheiro. Antes de ser padre, ele era engenheiro. Então ele dizia assim: então, temos o início do nosso dia. Então, no início do nosso dia, nós colocamos um ponto.
Então você imagina aí, você que está nos ouvindo pela rádio, no início do nosso dia nós colocamos um ponto, que é o ponto inicial. E aí então depois nós vamos lá pro final do nosso dia, que é quando nós vamos dormir. Terminou o dia, então tem um outro ponto. O pessoal que está aqui assistindo pelo YouTube viu que eu fiz um arco, né? Do início do dia até o fim do dia. É como se fosse uma ponte. Então você imagina, nós acordamos, então tem uma ponte, um arco, que vai ligar lá o outro ponto, que é o final do nosso dia, quando nós vamos dormir. Então, são 2 pontos, que tem uma ponte. E esse padre, que era engenheiro, dizia: não existe uma ponte que não tenha pilares que a sustentem. Pilares de sustentação. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Nós iniciamos o nosso dia. Nós nos tornamos conscientes do mundo, da vida. Estamos acordados. E nós vamos passar um dia todo até o próximo momento que nós vamos dormir. Todo esse dia que está embaixo desse arco, dessa ponte, precisamos passar na presença de Deus, convivendo com Deus. Só que essa ponte não pode estar aqui voando, sem nenhuma sustentação. A sustentação dessa ponte, as colunas dessa ponte, são os elementos que constituem o nosso plano de vida. Olha que coisa maravilhosa. Isso é magnífico. Viu como isso é importante? O plano de vida é importante por isso, para passarmos o nosso dia com a presença de Deus. Uma vez, um monge foi fazer uma direção espiritual e ele perguntou ao monge, que era o seu diretor espiritual, o monge mais velho, né? Ele disse assim: pai, como é que eu posso chegar a ter a oração perfeita? E aí então, o diretor espiritual disse para ele: olha, a oração perfeita é quando você conseguir dizer no seu coração, sem precisar lembrar a você mesmo: ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. O diretor espiritual ensinou para ele uma oração que nós chamamos de jaculatória, que são essas orações pequenininhas que nós vamos repetindo ao longo do dia. Então veja só qual foi a oração que o monge ensinou para o outro: ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Inclusive, isso é o início da oração da liturgia das horas que os monges fazem muitas vezes no dia. Quanto tempo eu gastei, investi na vida, na verdade, né, rezando essa jaculatória para ter presença de Deus. Passava o dia inteiro repetindo essa oração. Sempre que eu lembrava, qual que foi o conselho do diretor espiritual do monge? Quando você conseguir dizer essa oração sem precisar lembrar a você mesmo, ou seja, ela já se tornou um hábito, ela já se tornou parte de você. Então a presença de Deus vai ser constante. Esse é o nosso objetivo, esse é o seu objetivo e esse é o meu objetivo. Que a presença de Deus seja algo constante na nossa vida, desde quando nós acordamos até nós dormirmos. Aqui é que está a questão. Então, se você me pergunta: muito bem, padre, eu acho que o senhor já me convenceu de que o plano de vida espiritual é importante, e eu não tenho esse plano de vida. Pois é, então vamos ter. E agora, padre, a pergunta é: como é que eu faço isso daí? Então, muito bem. Eu vou te colocar aqui os elementos essenciais de um plano de vida para alguém. Depois, em vários programas, em vários podcasts, nós vamos conversar sobre cada um dos elementos desse plano de vida, tá bom? Fique tranquilo. Nós vamos conversar sobre cada um, porque cada um deles dá um programa diferente. Então nós vamos conversar, eu vou ajudar você, nós vamos conversar como é que nós podemos viver cada um desses elementos do plano de vida, tá certo? Cada um desses elementos que vão nos ajudar a ter presença de Deus e a nos relacionarmos com Deus, termos trato com Deus e sermos amigos de Deus. Então, veja bem, o centro da nossa vida espiritual, o centro do plano de vida espiritual, sabe qual que é? A Santa Missa. Já tinha pensado nisso? Que a missa é o centro da nossa vida? E isso foi dito pelo Concílio Vaticano II também. O número 10 de um documento chamado Sacrosancto Concilium. O número 10. Esse número 10 é dito assim: a missa é a fonte e o ápice da vida de todo cristão. O centro da sua vida, a fonte da sua vida, o ponto mais alto da sua vida e da minha vida é a missa. A missa é o centro do plano de vida espiritual. Então, no plano de vida, num projeto pessoal de vida, em um dia de uma pessoa, a primeira coisa que ela precisa ter em mente é que ela precisa da missa. Tá certo? Segunda coisa, oração mental. Oração. Nós precisamos rezar. Então imagina, nós vamos, eu quero ir pro
pro trabalho. Muito bem, você vai como pro trabalho? Eu vou de carro, ok. Você abasteceu o seu carro pra você ir? Você colocou combustível? Ah, eu não sei. Bom, então, você corre o risco de não ir, de se ligar o carro, não ter combustível, você não vai chegar no teu trabalho. Então como é que você vai? A oração é um combustível. Tem pessoas que querem viver, querem ter alegria, querem viver uma vida boa, santa, mas sem rezar. Gente, isso não dá, isso é impossível. Como é que você vai? Não tem como. Então a oração é o combustível da nossa vida. A Santa Teresinha falava que a oração é a respiração da alma, né? Então quando a gente respira, nós sentimos que entra ar pelos nossos pulmões. Então ninguém respira se não tiver ar. Um carro não vai para lugar nenhum se não tem combustível. Então precisamos rezar. Então precisamos ter um momento no dia para oração. Precisamos ter um momento no dia para oração. Depois, o terço. O terço é um relacionamento que nós temos com a Virgem Santíssima, com a Virgem Maria, a nossa mãe. Aqui na Rádio Alvorada nós invocamos ela com muito carinho como Nossa Senhora Auxiliadora. Então, poxa, quantas vezes nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora na nossa vida? Ela que é medianeira de todas as graças, a corredentora. Como nós precisamos dela? Então, rezar o terço, ou o Ângelus, né? A oração do Ângelus. No tempo pascal, não sei se você sabia, mas nós não rezamos o Ângelus. Nós rezamos uma outra oração chamada Regina Coeli, né? Rainha do Céu. Então, se você não conhece essa oração, pesquisa aí, ou coloca nos comentários aí no YouTube, depois nós podemos fazer um programa, um podcast específico sobre essa oração do Regina Coeli, que rezamos no tempo pascal, ou sobre o Ângelus, que é a oração do Anjo do Senhor, que nós rezamos às 6, ao meio-dia e às 6 da tarde. 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Mas um trato, um convívio com Nossa Senhora no dia nós precisamos ter. Precisamos ter. Porque quem mais do que ela não sabe como nos ajudar a sermos parecidos com Cristo e a sermos santos. Depois, leitura espiritual. Leitura espiritual, que pode ser feita de duas formas. Ou lendo a Bíblia, Sagrada Escritura, principalmente se você está começando a leitura espiritual, os Evangelhos. Leitura dos Evangelhos, Novo Testamento, principalmente os Evangelhos. Ou um livro escrito por um santo. Tem esses livros bastante conhecidos, né? Imitação de Cristo, Prática do Amor a Jesus Cristo, Filoteia. São vários livros, né? Caminho de Perfeição, História de uma Alma de Santa Teresinha. Eu vou recomendar para você aqui vários livros, tá certo? Agora nós precisamos saber que nós precisamos ter no dia leitura espiritual. Nem que seja uma página, um parágrafo. Nós precisamos ter leitura espiritual no nosso dia, tá bom? O São João da Cruz diz que a nossa vida espiritual é como se fosse uma lareira, certo? Uma fogueira, né? Uma lareira. E que nós precisamos colocar lenha, gravetos, madeira para que o fogo se mantenha aceso. Então, veja só que interessante. A oração, o terço, a leitura espiritual vão sendo esses gravetos, esses galhos, essa madeira que nós vamos colocando para manter o fogo aceso. E que fogo é esse? O Espírito Santo que arde nas nossas almas. E quanto mais ele tiver intenso, esse fogo ardente, mais nós vivemos uma vida alegre, feliz, santa, né? Depois, olha só, isso aqui é feito geralmente no final do dia. Exame de consciência. O Papa Francisco, acompanhamos agora, né? Na semana passada, o seu falecimento e seu sepultamento. Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, ele disse, como um bom jesuíta, né? Eu não consigo entender um cristão, um bom filho de Deus, que vai dormir sem ter feito exame de consciência. Examinar o dia inteiro. O exame de consciência é outro elemento do nosso plano de vida. Examinar o nosso dia, examinar a nossa consciência. Como que nós vivemos com Deus, as ofensas que cometemos, que fizemos a Ele e às outras pessoas, aquilo que fizemos de bom, aquilo que fizemos que não foi tão bom, que poderia ter sido melhor. Isso faz parte do plano de vida também. Visita ao Santíssimo Sacramento. Isso pode ser feito de verdade, de fato, concretamente, indo a uma igreja, se você tem uma igreja perto da sua casa, perto da sua escola, perto do seu trabalho, ou indo com o coração, porque às vezes a gente não consegue ir até a igreja. Então nós transportamos, como dizia São José Maria Escrivá, a nossa atenção, a nossa intenção e o nosso coração que vai até a igreja mais próxima, e a gente faz uma visita a Jesus no Santíssimo Sacramento, que está lá no sacrário, nos esperando. Se você tem uma igreja perto da sua casa, perto do seu trabalho, perto da sua escola, que você possa visitar no horário de almoço, ou um pouquinho antes de você chegar no seu trabalho, chegar no seu colégio, na sua universidade. Tem aí uma igreja que tem uma capela do Santíssimo Sacramento. Então, se tiver,
se habitue, se acostume a frequentar Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Veja só, esses elementos são elementos, poderíamos dizer assim, elementos fundamentais no plano de vida espiritual. A missa como centro, a oração, principalmente a oração mental. Depois, em outros podcasts, em outros programas, eu vou te falar dos vários tipos de oração que existem. Exatamente, existem vários tipos de oração. Oração vocal, oração mental, oração de recolhimento, oração de contemplação. São vários tipos de oração que existem. E tem condições para rezar também. Veja quantas coisas maravilhosas e belas nós vamos aprendendo aqui nesses podcasts. Nos acompanhe, esteja sempre conosco aqui na Rádio Alvorada, que você vai aprender tudo sobre isso para enriquecer ainda mais a sua vida espiritual e ter mais meios e possibilidades de encontrar com Deus. O terço, então, missa, oração, terço, oração do Ângelus, o Regina Coeli no tempo pascal, leitura espiritual, leitura da Sagrada Escritura ou de um livro de algum santo. Depois, visita o Santíssimo Sacramento. O Everton está aqui me lembrando que nós temos aqui na Rádio Alvorada, ao meio-dia e às 18 horas, a oração do Ângelus e a oração do Regina Coeli no tempo pascal. Então você pode acompanhar conosco aqui na rádio, ao meio-dia, com o Padre Jefferson, né, Everton? Com o Padre Jefferson. E você pode acompanhar ao meio-dia e às 18 horas da tarde, às 6 da tarde, a oração do Ângelus e o Regina Coeli no tempo pascal. É o modo de você já começar a colocar o seu plano de vida em prática. Veja, definimos o que é um plano de vida, te falei da importância dele, como que ele se insere na vida espiritual, coloquei os elementos básicos de um plano de vida, tá certo? Só que eu não te disse como que você vai colocar isso na sua vida, tá certo? Como que você vai? Porque aqui é que tá a questão. Isso é muito pessoal, entendeu? Eu não posso te dizer assim, você vai ter que fazer oração mental tal hora. Porque depende, eu não sei que hora que você acorda, eu não sei que hora que você vai pro teu trabalho, eu não sei que hora que você vai pro teu colégio. Então você vai precisar de uma ajuda direta do teu diretor espiritual, tá certo? Se você quiser me perguntar, mandar aqui pra rádio a sua pergunta, como é que você pode inserir cada coisa dessa. Padre, mas não vai ficar muita coisa no meu dia? Pois é, o plano de vida ele precisa ter ordem, ter organização. São várias coisas mesmo. Olha, o ideal seria que nós participássemos da missa todo dia. Todo dia. O ideal é que nós rezemos o terço todo dia. O ideal é que nós façamos leitura espiritual todo dia. Visita ao Santíssimo todo dia. Exame de consciência todo dia. O Ângelus todo dia. Esse é o ideal. É o ideal. Então, só para isso nós precisamos de organização. Só que também, gente, presta bem atenção nisso, tá? Não se trata de fazer um checklist, tá bom? Vida espiritual não é checklist. Então você pega lá, então tô com essa folha aqui, né? Tenho aqui, eu fiz lá, eu aprendi com o Padre Juniar que eu tenho que fazer essas práticas espirituais aí todas. Então tem lá meu checklist. Chego no final do dia, qual que é o meu exame? É o checklist. Então vou lá, fiz a missa, fiz, checklist. Fiz a oração, fiz a oração. Fiz a leitura espiritual, fiz a leitura espiritual. Fiz a visita, fiz a visita, fiz o terço. Nossa, então eu tô kits aqui com Deus, pronto. Não. Gente, isso não é vida de amizade, de relacionamento com Deus, tá bom? Essas coisas todas, como eu disse, são ocasiões para nós nos acostumarmos a convivermos com Deus. Quem não começou a fazer nada, precisa adquirir uma certa disciplina, precisa se acostumar, precisa se habituar. Então, por isso que você precisa ter essa organização. Então, sei lá, que hora que você reza? Eu não sei, eu rezo na hora que dá. Se você tem esse pensamento, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar não rezando naquele dia. Que hora que você faz que você reza o teu terço? A cada dia eu rezo num horário, padre. Tá bom. E você consegue rezar todos os dias, então, o terço? Fica difícil, não fica? Então, por isso, entendeu? Não é uma camisa de força, não é que eu tenho que me prender. É que eu preciso ter uma certa organização, senão eu corro o risco de não fazer. E sabe qual que é o risco maior? Isso dói na gente quando nós ouvimos. É nós darmos a Deus aquilo que sobra do nosso tempo. Nós arrumamos tempo para todas as coisas. Para comer, para ouvir música, para assistir uma série, para assistir um filme, para ir à academia. Eu lembro que agora, nesse tempo quaresmal, eu estava lá com os acólitos da paróquia. Nós tínhamos missa às 5 horas da manhã. E um dia eu estava levando alguns deles para casa deles, enquanto eu vinha para Londrina, inclusive vinha para a rádio. E aí nós vimos pessoas,
pouquinho depois das 5 horas da manhã, as pessoas já indo pra academia. E aí um deles comentava comigo, não, tem o pessoal aí que eu sei que vai 4 horas tá fazendo exercício na academia. E a gente sabe que tem mesmo, né? Sobretudo em grandes cidades, tem pessoas que vão até mais cedo. Veja, nós arrumamos tempo para tantas coisas. E quando se trata de nosso tempo com Deus, nós damos aquilo que sobra. Por isso que o plano de vida é importante, para nós não darmos para Deus o que sobra do nosso tempo, mas darmos para Ele o melhor do nosso tempo. E mais, nós vamos nos acostumar a viver o dia todo com Deus. Porque na verdade o nosso tempo, nosso plano de vida tem que estar diluído no nosso dia. Uma das coisas que nós vamos aprender aqui nesses nossos programas, sabe o que é? Que o teu trabalho, que o teu estudo, que as atividades que você faz na tua casa também fazem parte do teu plano de vida. Exatamente. Então um estudante que, por exemplo, fala assim, eu não estudo em casa, eu rezo o terço da misericórdia, rezo o terço mariano, eu rezo a novena. Tá bom, mas você não estuda para as provas, você não estuda para aprender o conteúdo? Não, porque o mais importante é a minha vida espiritual. Nós aprendemos na vida espiritual que para quem tem a obrigação de estudar, o estudo é uma prática espiritual. Exatamente. O teu estudo faz parte do teu plano de vida. O teu trabalho bem feito faz parte do teu plano de vida. Você que tem filhos, cuidar dos teus filhos faz parte do teu plano de vida. E nós vamos aprender aqui nesses programas que fazer tudo isso é isso que vai nos santificar de fato. Então não quero colocar em você um jugo, um peso. Não. Só quero te ajudar a ter esses elementos no seu dia que te ajudem a organizar o teu dia, de modo que você se lembre que você tem alma, de você se lembre que Deus existe, que Deus te ama, que Ele está do teu lado e que Ele espera que você conviva com Ele. Então nós vamos organizar ao longo do dia. Veja, se a gente for ver, não são muitas coisas assim. Missa, oração, que não precisa ser uma oração de 1 hora, pode ser uma oração de 5, 10, 15 minutos, não precisa ser muito tempo. Mas nós precisamos ter um contato com Deus. O terço, um terço bem rezado, 15, 20 minutos, não é muita coisa. Uma leitura espiritual, 5, 10 minutos, tá vendo? Vai vendo que, no fundo, se a gente soma todo o tempo do nosso plano de vida, não dá mais que 1h30, 2 horas. Não dá, gente. Mais do que 1h30, 2 horas. Então não se trata de colocar muitas coisas. Se trata de termos oportunidades, de termos um relacionamento com Deus. Aqui é o mais importante. O plano de vida é para aumentar o nosso amor por Deus. E aqui, uma última coisa que eu gostaria de dizer. O grande termômetro, a chave para ver como estamos vivendo o nosso plano de vida é o amor. É o amor com que fazemos. Porque senão ficarão simplesmente coisas a serem feitas, a serem desempenhadas. Então, eu rezo o terço. A Ave Maria chega, não rezei o terço. Eu faço a leitura aqui, o que você leu? Não lembro, você é leitura dinâmica aqui, não sei como é que era. Não, gente, não é assim. O coração precisa estar lá. Eu estou falando com Deus. Estou falando com Jesus que me ama, com o meu Pai que me ama, com o Espírito Santo que me ama. Eu estou falando com alguém. Eu estou tendo um relacionamento com alguém. Estou falando com Nossa Senhora. Estou visitando Jesus. Eu estou lendo sobre Ele. Estou lendo a Bíblia. Sabe, então, temos que colocar o coração naquilo. E não vai ficar só uma atividade pesada que eu tenho que fazer. Não, vai ser um alimento para a minha alma. Vai ser um encontro. Muda completamente aquilo que eu faço. E outra coisa, quando nós estivermos, por exemplo, diante de uma situação que exija um ato de caridade nosso, por exemplo, é o horário da minha leitura espiritual, ou da minha meditação, ou do terço, e tem alguém, sei lá, alguém que tá precisando muito de mim. Nossa, fulano, eu tô aqui com uma dor no estômago, preciso ir no médico. Aí eu vou falar pra pessoa, não, espera que eu tô fazendo a minha leitura espiritual aqui, o meu terço, depois eu te levo. Não, a caridade impera nesse momento. Então eu vou estar cumprindo o meu plano de vida se eu ajudar aquela pessoa, porque eu vou estar com Cristo que está sofrendo naquela pessoa também. Então isso não pode sair da nossa atenção, tá certo? Muito bem, fiquem tranquilos que aos poucos nós vamos aqui desenvolvendo mais esse conteúdo do nosso plano de vida. Esse programa é para nos situarmos que plano de vida é necessário, né? Faz parte da direção espiritual, do nosso crescimento na vida espiritual. E ele vai nos ajudar no nosso crescimento no amor a Deus, tá bom? E ele tem esses elementos aí que nós vimos, tá certo? Se você tiver alguma dúvida sobre o plano de vida, mande aqui para nós na Rádio Alvorada, coloque no nosso Instagram, coloque nos comentários aqui no YouTube, tá certo?
que eu vou ter um prazer imenso em responder as suas dúvidas, em te ajudar no teu crescimento espiritual. Não fique com dúvidas, tá bom? Não fique com dúvidas, tá certo? E fique tranquilo, nós vamos desenvolver cada um desses elementos do plano de vida espiritual. Eu vou dar ainda mais algumas dicas como é que ele pode ser inserido no nosso dia a dia, tá bom? E agora então, vamos agradecer a Deus, a quem nós estamos na presença nesse dia muito especial, nesse tempo pascal. Agradecer a Deus porque a presença dele nos envolve, nos anima, nos fortalece e nos santifica. Obrigado, Senhor, porque por meio do teu Espírito Santo, hoje, nos faz perceber que temos um caminho, que temos para onde ir, e o nosso caminho e o nosso ponto final é o céu, é a felicidade eterna contigo, é a santificação e a salvação. E o meio para isso é o meio que o Senhor nos escolhe, que o Senhor nos orienta, nos ilumina e nos ajuda. E obrigado, Senhor, porque para cada um de nós tens um plano que pode ser concretizado no nosso plano de vida. E te peço, Senhor, a graça a mim e a todos os que nos acompanham aqui pelos nossos meios de comunicação da Rádio Alvorada, a graça de elaborarmos e constituirmos um plano de vida e sermos fiéis a Ele. Sermos fiéis e termos perseverança. Não apenas começarmos um caminho de santidade, mas perseverarmos até o fim. Porque sabemos que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, eles viverão felizes contigo no céu. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem nesse caminho. Assim seja. E agora eu deixo a você e toda a sua família uma bênção muito especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nos vemos no nosso próximo podcast, Amigo de Deus, na próxima terça-feira. Até lá.